Olá, eu sou Maurício Herman, estou aqui a convite da Ingrid, da Sara, da Mila e da Camila, 4 mulheres que estão aí inaugurando uma instituição de acompanhamento terapêutico chamada Lugar de Encontro, aí em Brasília, no meio do país, né, no Planalto Central. Então, muito honrado, muito feliz com o convite. Eu trabalho com o AT há quase 30 anos, milito nessa área também, dirijo uma instituição que se chama Atenda. Então, para mim é uma honra e uma alegria poder verificar, perceber, constatar mais uma vez que o acompanhamento terapêutico veio ao mundo para ficar. Agora, tendo aí este momento importante, né, um ato de inauguração, de inscrição de uma instituição de AT em Brasília, portanto, né, uma inscrição aí na cidade, num território, isso é muito legal, devemos celebrar. Bom, me foi encomendada aí uma fala, né, para eu comentar um pouquinho sobre a minha noção, o que eu penso sobre liberdade. Vou fazer isso, claro, vinculando aí a questão do AT e da clínica das psicoses, né? E claro, também atrelada aí a uma concepção de ser humano oriunda aí do pensamento de Jacques Lacan, né? Então eu vou comentar algo vinculado ao Lacan, mas também acrescentar e agregar uma ideia que eu acho bem importante, né, do Milton Santos, geógrafo, foi professor da USP e é um autor que merece toda a nossa consideração, nosso destaque. Então, né, pensar liberdade. Né? Liberdade, primeiro, eu gostaria de avançar na construção dessa ideia, ao considerar inicialmente a relação que alguém estabelece com um território, né? Então, nesse sentido, o Milton Santos ele é importante porque quando ele se pergunta, por exemplo, num livro Metamorfoses do Espaço Habitado, né, qual é a noção de território, ele vai dizer, né, e vai também questionar o próprio objeto da geografia e vai dizer, bom, a geografia não é só mapas, não é só espaço físico, né? A gente tem que pensar também o território, incluindo a sua ocupação humana, né? Então acho que esse é um primeiro ponto importante, né? Então o território não é só geográfico, mas ele também é humano, né? E aí tem algo que já me interessa para a gente pensar, como que então, né, a gente caracteriza ou descreve, né, por exemplo, uma cidade, né? Milton Santos entra também nessa discussão ao lembrar que as cidades elas são retomadas no processo histórico da humanidade a partir da Idade Moderna. Então a importância das cidades, né, e seus fluxos, todos eles determinados por lógicas aí de capital, de trabalho, né, de ocupação, da onde é o trabalho, da onde é a habitação, né, os transportes, enfim. Então tem fluxos que são determinados por lógicas importantes, né? Acho que esse é o primeiro ponto. E o outro ponto é pensar que, conforme o Lacan, relendo Freud, a gente tem respostas possíveis, né, para lidar aí com o registro do simbólico, com aquilo que define a nossa humanidade. Então, a estrutura neurótica ela é atravessada por isso, né? Quer dizer, o neurótico ele está mergulhado no laço discursivo, ele está inscrito numa norma, né? A norma fálica, ele está aí então, né? O funcionamento neurótico aprisionado, submetido a essa questão, né, da sua própria condição de estruturação de subjetividade. E a psicose não, né? Quer dizer, se há liberdade, Lacan vai dizer, né, a liberdade está ao lado da psicose, né?
porque justamente o psicótico, ao se estruturar uma certa posição de exterioridade ao simbólico, ele está livre, ele não está circunscrito à norma fálica, né? E aí então eu acho que é o ponto que eu quero chegar, pensar como é que a gente então vai ajudar os nossos pacientes, uma vez que eles têm consigo já uma condição subjetiva inscrita pela via de uma certa liberdade, né? Então como é que a gente vai ajudá-los a sair, por exemplo, numa condição de crise, quando, por outro lado, muito alienados, né, a uma posição de submissão ao desejo do outro, como é que a gente ajuda pela via do AT, na errância, né, no flanar pela cidade, como é que a gente ajuda a produzir bons encontros, né, do paciente psicótico com as ofertas de laço da cidade. E aí, nesse sentido, né, o lugar de encontro, né, vem ao encontro, né, de uma coisa boa, de uma questão importante, né, de poder pensar que a gente pode sim, pela via do AT, usando aí o artifício da errância psicótica, da liberdade, fazer furos a essa lógica determinante da cidade e ajudar os nossos pacientes a terem aí seus recursos para viverem melhor no mundo. Então, era isso que eu queria dizer, me excedi no tempo, mas queria trazer esse recado e tenho certeza, né, que a experiência aí do lugar de encontro em Brasília, né, vai produzir frutos importantes, tanto para o campo do acompanhamento terapêutico, mas sobretudo para os pacientes com os quais aí esse pessoal vai se dispor a trabalhar. Então, sucesso, boa sorte e estou na torcida aqui desde São Paulo. Tchau, tchau.